Então, nós vamos falar hoje do fenômeno da presciência, tá? A presciência tem a ver com o tempo, o passado, o presente e o futuro. Eu quis passar para vocês essa música porque ela é poética e ela demonstra o poder da imaginação, né? Porque às vezes, para compreender os mistérios da vida, não basta somente a razão. Nós precisamos também da imaginação, né? E ele tem uma parte da música que eu vou pedir para a Isabel ler para nós, que tem muito a ver sobre o que a gente vai falar hoje. Senhor, Pode ler para nós, Isa? eu até sei. Não consigo abrir o negócio aqui, tá? Que seja. Um menino caminha e caminhando chega no muro. E ali, logo em frente, a esperar pela gente, o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida. Depois convida a rir ou chorar. Nessa letra, não nos cabe conhecer ou ver o que virá. O fim dela ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia, enfim, descolorirá. Então, isso aqui é uma forma poética de falar sobre o tempo, né? Que nós tentamos controlar o tempo, mas o tempo é algo muito difícil de ser controlado. Só um pouquinho que a Nelda está pedindo alguma coisa aqui. O tempo é algo que a gente tenta controlar, mas não consegue, né? E ele fala aqui também no final que descolorirá. Então tudo nesse mundo envelhece. Depois a gente vai falar que a ciência tem um nome para isso, que chama entropia, tá? Que é uma coisa chamada segunda lei da termodinâmica. Mas a gente vai ver tudo isso aí com calma e sem se preocupar com os termos técnicos, tá bom? Vamos lá, então. Por que nós, seres humanos, gostamos de saber? Todos nós, sem exceção, gostamos de saber das coisas, tá? Isso é uma coisa que Deus colocou no nosso coração, essa nossa curiosidade, e todo mundo tem. Às vezes as pessoas têm medo de conhecer, de pensar, porque eles acham que as coisas são complicadas, né? Só um minutinho que a Nelda não está conseguindo entrar. Então, nós temos por que nós queremos saber das coisas, né? Eu gosto de uma piada que eu vi uma vez e eu achei maravilhosa. Olha só que legal isso aqui, ó. Aqui na esquerda tem os dois correndo, esses são os nossos ancestrais. E aquele que não correu, ele não é ancestral de ninguém, porque ele foi comido pelo tigre. O que significa? Aqueles que são espertos, que significa... eles querem, as pessoas que procuram saber das coisas, eles conseguem resolver melhor os problemas da vida, né? E nós que somos espiritualistas também facilita a nossa vida espiritual conhecer, tá? Agora entendi o que está acontecendo para ela aqui. Pronto, Nelda, acho que agora está participando. Pronto, a Nelda não estava conseguindo entrar. Tá ótimo. Então, o ser humano que sobreviveu assim, procurando saber das coisas, tá? Por isso que é muito importante. Muitos falam, porque a gente vai falar hoje sobre essa capacidade que existe de prever os acontecimentos futuros, né? Muitos acham que é porque tudo está predestinado de ser como vai ser. Essa é uma coisa que vai contra o livre-arbítrio, porque se tudo está predeterminado, o nosso livre-arbítrio não serve para nada,
tá? É algo que é uma visão materialista e não tem base na realidade. Então, a gente nem vai falar sobre isso, tá? Bom, na questão da prever o futuro das coisas, nós temos que definir algumas coisinhas, tá? Existe uma coisa chamada previsão, né? Que é uma tentativa de prever eventos futuros a partir do presente. Então, a gente se utiliza da lógica e da razão, utilizando um conjunto de circunstâncias. Por exemplo, pesquisa eleitoral. Tenta-se prever quem que vai ganhar a eleição fazendo pesquisa eleitoral. Então, se faz a pesquisa com moldes científicos, mas ninguém tem certeza absoluta do resultado. Prever o que vai acontecer no futuro absolutamente não é possível, né? Existem também, por exemplo, as pesquisas de mercado, que fazem uma previsão para se colocar um produto no mercado, se ele vai dar certo, se não vai dar. Então, existe uma lógica por trás. E, por exemplo, a previsão do clima, né, que é uma coisa muito complexa, e hoje eles acertam quase 90% das vezes, né? Mas não conseguem acertar 100%. Mas isso são previsões baseadas numa lógica. A presciência é diferente. A presciência não tem nenhuma indicação no presente do que vai acontecer. Então, o que é essa presciência a gente vai ver depois. Olha só, eu li esse livro aqui, que uma pessoa estava estudando as tendências das marcas, quais que têm sucesso e quais que não têm. Aí ele diz assim que os seres humanos são prostálgicos, quer dizer o seguinte, nós gostamos de tentar adivinhar o que vai acontecer no futuro. E nós se sentimos encantados por pequenas previsões. No entanto, e aqui ele diz, o futuro é uma anarquia, que se recusa a ser regida até mesmo pelas previsões mais sólidas. Então, a previsão é algo assim, que tem uma probabilidade de acontecer, mas ninguém tem certeza que vai acontecer. Ninguém sabe nada, disse o roteirista William Goldman, e sua situação tornou-se o lema para muitas empresas. Quando se trata de prever o futuro, a ignorância é um clube do qual todo mundo é membro. Então aqui tem uma coisa importante, a razão, como nós somos uma humanidade que só se ocupa da razão e deixou de lado a intuição, nós sentimos essa pequenez da nossa razão quanto à previsão do futuro. Porque nós queremos, baseados no que tem no presente, numa lógica que nós analisamos, tentar prever o que vai acontecer no futuro. Tá? Mas e os profetas? Ali eles não fazem previsão. Eles têm a presciência. Por isso que eu estou diferenciando a previsão da presciência. A previsão é algo que nós tentamos fazer pela matemática, mas que é muito longe do que realmente pode acontecer. Tá? Nós não temos certeza absoluta que vai dar. Então são previsões, não é presciência. Tá? Existem também os pressentimentos, tá? Que é um pouco diferente da presciência. Tá? Aqui eu vou ler algumas coisas do Livro dos Espíritos para a gente compreender um pouco o que os Espíritos têm a nos dizer sobre o pressentimento, que também é importante para a gente se conhecer. Tá? Então a pergunta 454, pode-se atribuir uma espécie de segunda vista à perspicácia de algumas pessoas que sem nada apresentarem de extraordinário apreciam as coisas com mais precisão do que outras? Então aquela pessoa mais esperta, né, que consegue ver mais longe, né, que tem visão. Então o que o Espírito diz? É sempre a alma irradiar mais livremente e apreciar melhor que sob o véu da matéria. Então essas pessoas, elas, por ter muitas experiências, muita vivência em outras vidas, conseguem nessa vida ter uma vivência maior. E aí ele faz outra pergunta, o Kardec. Pode esta faculdade, em alguns casos, dar a presciência das coisas? Se pode. Também dá os pressentimentos, pois que muitos são os graus que ela existe, sendo possível que num mesmo indivíduo existem todos os graus, ou em alguns somente. Então quer dizer assim, tem a gente que tem um pressentimento mais leve, outro já tem uma certeza mais absoluta que vai dar certo, né? Então a gente vê homens de negócios, por exemplo, eles têm aquele pressentimento, eles seguem e vai dar certo, né? Eu me lembro, por exemplo, quando começou a fabricar o carro elétrico da Tesla, né?
O Elon Musk, ele é um visionário. O que é um visionário? Ele tem esse pressentimento de que algo vai acontecer, né? Quando ele começou, não se apostava muito no carro elétrico. Hoje, cada vez mais, ele está presente. Tem países que já traçaram metas de abolir os carros a gasolina. Então, daqui 10, 20 anos, na minha opinião, eles vão ser a maioria, tá? Então, isso é pressentimento, porque vem do Espírito, vem da sua missão, ele tem esse pressentimento que é o caminho a seguir. Muitos, por exemplo, pressentem que chega o momento deles partirem dessa terra. A outra pergunta: acontece com frequência verem-se em sonho coisas que parecem um pressentimento, que afinal não se confirma. A que se deve atribuir isso? Porque as pessoas às vezes sonham e dizem, eu tive um pressentimento que vai acontecer tal coisa e a coisa não aconteceu. E a resposta é a seguinte: pode suceder que tais pressentimentos venham a confirmar-se apenas para o espírito. Quer dizer que este viu aquilo que desejava, foi a seu encontro. Então foi um pressentimento mais para o espírito do que propriamente na posição de encarnado acordado. É preciso não esquecer que durante o sono a alma está mais ou menos sob a influência da matéria e que, por conseguinte, nunca se libera completamente das suas ideias terrenas, donde resulta que as preocupações do estado de vigília podem dar ao que se vê a aparência do que se deseja e do que se teme. Então, assim, como nós, mesmo dormindo e desprendidos do corpo, estamos ligados ao corpo e ainda temos a influência da matéria. Essa influência nós só não vamos mais ter quando nós efetivamente desencarnarmos e depois de um tempo que a gente se habituar de novo ao mundo espiritual. Porque enquanto a gente está ligado ao corpo, mesmo no desprendimento do sono, a gente tem as influências dos nossos medos, nossos desejos aqui de vigília. Isto é que, em verdade, cabe chamar-se efeitos da imaginação. Sempre que uma ideia nos preocupa fortemente, tudo o que vemos se nos mostra ligado a essa ideia. Quando nós nos preocupamos muito sobre uma coisa, tudo parece que aquilo aparece com mais frequência na nossa vida. Tá bom? Tudo bem? Como a gente comentou, pode interromper a hora que quiserem, tá bom? Sem problema nenhum. E aqui a pergunta 522. O pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor? É o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Também está na intuição da escolha que se haja feito. É a voz do instinto. Antes de encarnar, tem o espírito conhecimento das fases principais da sua existência. A gente já falou sobre a encarnação. Então, antes de encarnar, nós já temos de antemão programados mais ou menos a linha mestre da nossa encarnação. Isto é, do gênero das provas a que se submete. É claro que depois que a gente encarna, a gente pode mudar as coisas. Tendo esses caráteres assinalados, ele conserva no seu forro íntimo uma espécie de impressão de tais provas. E essa impressão, que é a voz do instinto, fazendo-se ouvir quando lhe chega o momento de sofrê-las, se torna pressentimento. Então aqui ele está dizendo que muitos pressentimentos são a lembrança inconsciente do nosso planejamento encarnatório antes de encarnarmos, né? Então a gente tem aquela intuição de que algo vai acontecer porque a gente, antes de encarnar, já preparou aquelas provas para o nosso avanço. Tudo bem? Então, aqui falando de pressentimento ainda, não estamos falando de presciência. A pergunta 523. Acontecendo que os pressentimentos e a voz do instinto são sempre tanto vagos, que devemos fazer na incerteza em que ficamos? Então, quando nós temos a incerteza, será que é um pressentimento ou não? Então, a resposta, quando te achares na incerteza, invoca teu bom espírito, ou ora a Deus, soberano Senhor de todos, e ele te enviará um de seus mensageiros, um de nós, que está falando isso é o espírito, né? Então, se nós invocarmos um espírito para nos ajudar a seguir, qual caminho às vezes a seguir, qual o pressentimento que eu devo seguir, né? Se é um pressentimento válido ou não, e ele nos ajudará.
E eu, particularmente, dou provas disso, já aconteceu comigo. Eu tive pressentimentos e não sabia se eles eram reais. E eu obtive a resposta do meu mentor, né? Isso funciona, porque nós não estamos abandonados. Do outro lado da vida tem muitos seres que nos querem muito bem. 329, falando da intuição agora, tá? Que a intuição é uma espécie de pressentimento. O instintivo respeito em que todos os tempos, entre todos os povos, o homem consagrou e consagra os mortos é efeito da intuição que tem da vida futura? E olha a resposta do Espírito. É a consequência natural dessa intuição. Se assim não fosse, nenhuma razão de ser teria esse respeito. Eu achei interessante essa pergunta e essa resposta, porque prova como nós, seres humanos, temos a intuição da verdade dentro de nós. Porque é uma grande verdade. Eu não desconheço uma cultura que não cultue os mortos, né? A gente vê assim aquelas culturas primitivas que já enterravam seus mortos com ornamentos, né? Por quê? Porque apesar da sua inferioridade, eles tinham aquela intuição de que a vida continua. Aqui uma observação. A lógica e a experimentação positiva caminham por estradas muito diferentes daquela que conhecemos no itinerário da intuição. O que significa isso? Nós podemos ter conhecimento das coisas através da intuição ou da lógica e da experimentação. São dois lados. A lógica e a experimentação é usada pela ciência. É usada pela previsão. Aquelas previsões que nós falamos antes, é usado a lógica e a experimentação. Agora, nós podemos ter conhecimento direto das coisas pela intuição também. Por que da intuição? Porque nós temos vivências anteriores, um acervo muito grande de experiências de outras vidas, que nós não lembramos dos eventos, mas permanece a intuição das coisas. Por isso que tem gente que tem mais facilidade de fazer as coisas. E outra coisa interessante que tem no nosso mundo, por que um profissional experiente sempre vale mais ou ele é mais útil que um profissional não experiente? Às vezes nós pegamos um profissional recém-formado, um engenheiro, com muito conhecimento, às vezes até mais conhecimento que o engenheiro velho, mas o engenheiro velho, ele consegue produzir mais que o engenheiro recém-formado e cheio de conhecimentos. Por quê? Porque ele tem a intuição de todas as experiências que ele viveu. Ele sabe que muitas vezes na teoria a prática é outra, né? Então é por isso que a intuição tem que ser valorizada no nosso mundo. E a gente valoriza muito pouco. E as grandes descobertas, a gente vai ver, da nossa humanidade, saíram da intuição dos cientistas. Não necessariamente da lógica e da experimentação, né? Por isso que diz que são caminhos diferentes, tá bom? Olha o que o Einstein, que é uma figura que eu admiro muito, né, como cientista e como homem de grande imaginação e grande intuição, olha o que ele diz. A mente intuitiva é um dom sagrado. E a mente racional é um servo fiel. Nós criamos uma sociedade que honra o servo e esqueceu o dom. Depois eu vou conversar com vocês, vocês vão perceber que foi graças à mente intuitiva desse homem que a humanidade, criou a maior teoria de todos os tempos, que é a teoria especial da relatividade e a teoria geral da relatividade. Só para vocês terem uma ideia, quem usa o GPS no carro, né, aquele que localiza os locais no mapa, ou no celular também, tem o Waze, por exemplo, que usa o GPS, esse GPS só funciona pelas leis da teoria da relatividade geral. Tá? Se não fossem as equações do Einstein, não poderíamos ter GPS. Tá? Então, aqui, ó, um cientista valorizando a intuição. Eu estou falando da intuição porque, para entender o que é a pré-ciência, o que é o tempo, nós precisamos da intuição.
E não é só o Einstein que diz isso. O espírito Emmanuel, que é o mentor do Chico Xavier, nesse livro A Caminho da Luz, olha o que ele diz. Em se tratando das conquistas sublimadas da fé, a intuição tem de marchar à frente da razão. Né? Então a nossa humanidade fez o contrário. Não que a razão não seja importante, ela é importantíssima. Nós precisamos da racionalidade em tudo que fazemos. Mas antes, quem conduz a racionalidade tem que ser a intuição, que é aquela riqueza que nós trazemos dentro de nós. Esse aqui é um livro, A Grande Síntese, que para mim é o evangelho da ciência, como disse Chico Xavier. É um livro que eu leio muito para me aconselhar. Ele é psicografado por Pietro Baldi. Tem alguns que dizem que Pietro Baldi foi o apóstolo Pedro. Tá? Não sei se é verdade, mas pode ser. Tá? Então, o que ele diz? Na verdade, o espírito que ditou a Pietro Baldi nos fala: para compreender a essência das coisas, tereis que abrir as portas da vossa alma. Tá? Tem um momento que esse livro diz que a nossa ciência chegou num ciclo. E eu que estudo bastante as ciências físicas de ponta, e leio todo o livro que eu posso ler, a gente percebe que os cientistas chegaram num beco sem saída. Temos que ter outra forma de ver o mundo, senão nós não vamos compreender o que significa. Tá? Então esse espírito diz assim, que primeiro que nós temos que abrir as portas da alma, e diz assim: deixareis de lado para o uso da vida prática a vossa psique exterior e de superfície, a razão, pois só com a psique interior, que está na profundeza do vosso ser, podereis compreender a realidade mais verdadeira que se encontra na profundeza das coisas. Isso aqui é lindo, vamos degustar. Então a psique exterior que ele fala é a razão que o nosso mundo usa para entender o mundo, em detrimento daquele mundo interior intuitivo que temos dentro de nós. Né? Então ele diz que nós temos que, ele chama isso de psique de superfície. Né? É a mente, é o pensamento de superfície. E nós temos um pensamento interior muito mais profundo que nos permitirá compreender melhor as coisas. Continua. Então ele está falando da razão, tá? Psique de superfície é a razão. Apenas uma psique de superfície, resultado do ambiente da experiência, servindo à satisfação de vossas necessidades imediatas. Tá? Então diz que essa psique de superfície, a razão, ela serve para nossas necessidades imediatas, para nossa vivência, para construir nossas máquinas, para nossa vivência em sociedade. E diz assim que a tarefa dessa psique de superfície da razão termina quando você tenha guiado na luta pela vida. Cumpriu a sua função. A sua função é nos guiar pela luta da vida. Esse instrumento, como já vos disse, não pode ultrapassar essa tarefa. A tarefa da razão é nos guiar, nos instrumentalizar para as lutas da vida, mas não para compreender a essência das coisas. Emmanuel continua no livro O Consolador. O campo de estudo perseverante, com esforço sincero e a meditação sadia, é o grande veículo de amplitude da intuição. Então, o Emmanuel nos orientando aqui, que nós estudando perseverantemente, como nós estamos fazendo aqui, com esforço sincero, uma meditação sadia, meditando sobre as coisas, ele amplia a nossa intuição. Né? Então, é preciso estudar, é preciso meditar sobre o que a gente estuda, que isso vai ampliar a nossa intuição. Como a gente diz, né? Manter a mente aberta. As verdadeiras e grandes descobertas foram todas lampejos de intuição de gênio. Isso é verdade. As grandes descobertas não nasceram da razão pura e simples. Os cientistas chamam de insight. É como se fosse virar uma chave, um estalo, que é uma ideia, né? Que ele se dá conta e aí ele cria algo fantástico.
E depois eu vou falar para vocês o insight do Einstein a respeito do tempo, tá? Aqui, nesse livro, Rápido e Devagar, ele chama, que está em inglês, o nome do livro é Como Pensar Rápido e Devagar. Ele fala uma coisa interessante sobre a intuição, e é verdade que nós temos isso, pelo menos as pessoas saudáveis. A maioria de nós detecta com perfeição o mais leve traço de raiva na primeira palavra de uma conversa telefônica. Se a pessoa está com raiva, ela disse a primeira palavra, a gente já percebe. Reconhece ao entrar numa sala que está sendo objeto da conversa e reage rapidamente. Há sinais súbitos de que o motorista do carro da faixa do lado é perigoso. Então a gente tem uma intuição, percebe que estão falando da gente, né? Que o carro do lado o motorista é perigoso. Nossas capacidades intuitivas do dia a dia não são menos maravilhosas do que os insights impressionantes de um bombeiro ou médico experiente, apenas mais comuns. Então, ele diz que nós todos temos essa intuição. Olha só, ele está valorizando a intuição do dia a dia. Tá? Então, agora falando da presciência propriamente dita, né? A gente falou da intuição, do pressentimento, das previsões. A presciência que o Kardec estudou, que eu vou dividir com vocês, é mais assim a comunicação dos espíritos sobre os destinos da humanidade. Não são coisas pequenas da nossa vida, se eu vou casar, se eu não vou casar, se eu vou ter saúde até o fim da vida ou não, se o negócio que eu estou fazendo vai dar certo, isso aí não. São eventos gerais que têm interesse para toda a humanidade ou para uma grande parcela da humanidade, né? E é esse fenômeno de presciência que o Kardec vai estudar, que muitos chamam de pré-cognição, né? Que seria prever acontecimentos futuros. Nós temos, por exemplo, uma presciência do Cristo, como exemplo, que ele teve muitas, que ele disse que de Jerusalém não ia ficar pedra sobre pedra, né? E no ano 70 depois de Cristo, teve um suposto Messias dos judeus que queria libertar os judeus. E ele reuniu um grande grupo de judeus, formou soldados judeus, e conseguiram vencer uma legião de Roma, dos romanos, dos soldados romanos, que dominavam essa região e libertou essa região dos judeus aí, onde tinha Jerusalém, do jugo romano. Mas ele não destruiu Roma. Ele venceu essa quantidade de soldados, essa legião, mas não venceu o poderio romano. O que Roma fez? Enviou outras legiões muito mais preparadas, e aí aconteceu a diáspora, né? Onde os judeus tiveram que se espalhar pelo mundo e só voltaram a ter a sua nação na Segunda Guerra Mundial, quando eles fundaram Israel, né? Que até hoje eles não vivem em paz. Então, os romanos realmente derrubaram os muros, destruíram toda a cidade de Jerusalém. Então essa foi uma presciência de Jesus, que aconteceu uns 40 anos depois que ele foi crucificado, né? Então isso são fenômenos de presciência. Então é uma capacidade de prever o futuro, e não tem uma indicação clara no presente do que vai acontecer no futuro, né? E por isso que não é uma previsão, não tem como prever que isso iria acontecer, tá? E sempre é uma revelação para auxiliar no avanço da humanidade. Isso que é importante que a gente tem que entender. Se é previsto que haverá um cataclisma, não quer dizer que isso realmente vai acontecer. É mais um aviso. Tem na Bíblia, não me lembro bem, é a história de Jonas, aquele que diz que ficou na barriga de uma baleia, aquela história toda. Tinha um povo de Nínive que ele não gostava. E Deus, né, que na verdade não é Deus, mas ele era médium, e nessa mediunidade algum espírito que o conduzia, né, que ele achava que era Deus,
disse para ele que o povo de Nínive iria ser destruído se não se arrependesse. E ele foi lá avisar, né, os moradores de Nínive que se não se modificassem, eles iriam ser destruídos. E ele meio que torcendo para que eles não obedecessem, porque ele não gostava deles, assim Deus os destruiria. Mas eles se arrependeram e não foram destruídos. Então a profecia não se cumpriu? Não. A profecia serviu para quê? Para que não se cumprisse, né? Porque Deus é bom. E aí Jonas ficou muito irado. E ele tinha um pé de aboboreira lá, que ele plantou, ele estava cuidando e estava morrendo. Aí apareceu Deus, né, entre aspas, o Espírito que o guiava, disse, olha ali, Jonas, tu tá triste porque a tua aboboreira está morrendo. Imagina o meu povo, né? Eu destruir o meu povo, eu também sentiria, não ia querer, né? Eu também valorizo, eu quero que eles vivam, né? Então a profecia tem sempre esse lado, que é uma advertência para a humanidade. Por exemplo, estava muito séria a profecia de que nós iríamos ter algum cataclismo de exterminação depois do século XX, né, através de uma guerra nuclear. Mas graças a Deus não se concretizou. A humanidade conseguiu vencer. A Luciana está dizendo que não pode entrar. Então a humanidade conseguiu vencer. Tá. Agora eu vou passar para vocês a explicação do Kardec de como funciona a presciência. Ele fez uma ótima tentativa, excelente tentativa de explicação do que é a presciência e como ela funciona. E depois eu vou mostrar para vocês como fecha alguma coisa que ele falou com o que a gente entende modernamente a respeito do tempo, tá? É um pouco de leitura chata, mas eu peço que vocês tenham paciência, porque o Kardec ele escreve muito bem e tem muita profundidade do que ele passa aqui. Então ele coloca assim, ó, o que é a presciência? Suponhamos um homem colocado sobre uma alta montanha e observando a vasta extensão da planilha. Então o homem está lá em cima da montanha e observando tudo lá embaixo. Nessa situação, o espaço de uma légua será pouca coisa, e ele poderá facilmente vislumbrar de uma só olhada todos os acidentes do terreno, desde o início até o fim da rota. O viajante que segue esse caminho pela primeira vez sabe que, andando, chegará ao destino. Eis aí uma simples previsão da consequência de sua caminhada. Mas os acidentes do terreno, as subidas, as descidas, as ribeiras que atravessar, os bosques a cruzar e os precipícios onde possa cair, os ladrões postados para roubá-lo, as casas hospitaleiras onde poderá se repousar, tudo isso é independente da sua pessoa. É para ele desconhecido. Então ele está dizendo que essa pessoa que está lá embaixo, tudo isso ele desconhece o que vai encontrar, né? Isso seria o futuro, porque sua visão não se estende além de um pequeno círculo que o envolve. Quanto à duração, ele a mede pelo tempo que leva a percorrer o caminho, tira-lhe os pontos de referência e a duração se desvanece. Então, ele só vê perto dele, não consegue ver o que tem à frente, né? Para o homem que está sob a montanha e que segue vendo o viajante, tudo isso é presente, né? Ele vê tudo, vê o que ele vai enfrentar lá na frente. Suponhamos que esse homem desça ao pé do viajante e lhe diga: a tal momento irei encontrar qualquer coisa, sereis atacados ou socorrido. Ele estará ali prevendo o futuro. O futuro fica para o viajante. Para o homem da montanha, este futuro é o presente.
Olha só que comparação que ele está fazendo. Aquele que está lá em cima da montanha, para ele, ele vê como se todo o caminho fosse presente para ele. Para o viajante, não. Ele tem que ir etapa a etapa descobrindo. Mas ele lá em cima ele pode avisar o viajante do que ele espera mais adiante. Se sairmos agora do círculo das coisas puramente materiais e centrarmos pelo pensamento no domínio da vida espiritual, veremos que esse fenômeno se produzir em escala maior. Os espíritos desmaterializados são como o homem da montanha. Para eles, o espaço e a duração desaparecem. Mas a extensão e a penetração de sua visão são proporcionais à pureza e à elevação da hierarquia espiritual. Isso é importante, ó. A duração para eles não existe. Para eles é como se tudo fosse o presente. Tá? Agora, quanto mais elevado na hierarquia espiritual, mais longe ou mais claramente esses espíritos conseguem ver. Compreende-se, pois, que conforme o grau de perfeição, um espírito possa abarcar um período de alguns anos, de alguns séculos, ou até de diversos milhares de anos. Porque o que é um século em presença do infinito? Os acontecimentos nunca se desenrolam sucessivamente ante ele, como os incidentes da rota do viajante. Ele vê simultaneamente o início e o fim do período. É isso que ele está dizendo. O espírito vê no caminho da humanidade o início e o fim como se fosse presente. Todos os acontecimentos que nesse período forem o futuro para o homem da Terra serão para ele o presente. Isso é importante o que o Kardec está falando. É de notar que tais tipos de revelação são sempre feitos espontaneamente e jamais ou muito raramente em resposta a um pedido direto. Então não adianta a gente pedir, porque isso vem de cima. Quando Deus julga que é importante que a humanidade tenha conhecimento, aí vai chegar ao nosso conhecimento. Tá? Por isso que é espontâneo. É Deus que decide o momento. Aquele a que é confiado o encargo de revelar uma coisa oculta pode receber sobre esse fato a inspiração dos espíritos que sabem do que se trata, e então ele a transmite maquinalmente sem compreender o que faz. Sabe-se, por outro lado, que seja durante o sono, seja no estado de vigília, nos êxtases da dupla visão, a alma se libera e possui um grau maior ou menor das faculdades equivalentes ao espírito livre. Né? Então, quando os espíritos superiores é que passam essas comunicações aos espíritos inferiores. E a gente vai ver que, por exemplo, o Apocalipse, que a gente vai estudar, ele é passado direto por Jesus para um espírito, e esse espírito passa mediunicamente a João Evangelista. Né? Mas quando ele estava em desdobramento, tá bom? Se for um espírito avançado, se tiver, sobretudo, como os profetas, recebido uma especial missão com essa finalidade, ele frui nos momentos de emancipação da alma, quando a alma sai do corpo, a faculdade de abranger por ele próprio um período mais ou menos extenso e se vê como atuais os acontecimentos desse período. Pode então revelá-los ao mesmo instante ou conservá-los na memória até despertar. Se esses acontecimentos devem permanecer em segredo, ele perderá a lembrança e só restará uma vaga intuição, o suficiente para guiá-lo instintivamente. Então, é um espírito mais avançado, e quando ele se desprende pelo sono ou por um desdobramento natural, ele pode acessar essas informações olhando o mundo de mais longe como o homem da montanha e ter acesso a essas informações. Se for necessário que seja divulgado, ele vai ser divulgado. Se não for, vai ficar como uma intuição para ele. Tá? É isso que está dizendo o Kardec. É assim que se vê essa faculdade se desenvolver providencialmente em certas ocasiões, nos perigos iminentes, nas grandes calamidades, nas revoluções, e a maior parte das seitas perseguidas tiveram numerosos videntes.
É ainda assim que se vê grandes capitães marcharem resolutamente ao inimigo com a certeza da vitória. Homens de gênio, como Cristóvão Colombo, por exemplo, perseguiram um alvo prevendo, por assim dizer, o momento em que eles o atingiram. É que viram esse alvo que não é desconhecido para o seu espírito. Então, isso é uma coisa que agora a gente compreende, esses grandes navegadores, como Cristóvão Colombo, que eles vieram para esse lado de cá e não tinham certeza de nada se iam encontrar alguma coisa, a gente sabe que os suprimentos estavam acabando, e a paciência dos homens, dos marinheiros também acabando, e ele persistindo, porque ele, como espírito, sabia que tinha algo lá adiante. E ele continuou até que encontrou aqui as Américas, e o resto tudo é história. O dom de predição não é, pois, sobrenatural, não é mais sobrenatural do que uma porção de outros fenômenos. Repousa sobre a propriedade da alma e a lei da relação do mundo visível e do mundo invisível que o Espiritismo vem fazer conhecido. Então ele diz que não é sobrenatural, existem leis que regem essa capacidade de prever o futuro. A espiritualização produz um efeito que se pode comparar, ainda que muito imperfeitamente, à visão do homem que está sobre a montanha. Essa comparação teve por finalidade mostrar simplesmente que esses acontecimentos para um estado no futuro estão no presente para outros e podem ser preditos, o que não implica que o efeito se produza da mesma maneira. Então ele está dizendo aqui, o que é futuro para uns é presente para um espírito superior. Ora, é muito curioso isso, porque até Albert Einstein, o tempo era considerado algo absoluto e que não podia ser mexido. Era algo estático e fixo no universo, né? E o Kardec aqui falando que não é algo absoluto, que se tem um espírito que possa estar vendo o nosso futuro, que para ele é um presente, como se fosse o presente, então significa que o tempo não é algo absoluto e estático. Então eu vejo aqui que o Allan Kardec já está tendo um vislumbre do que a ciência iria descobrir no começo do século XX. Né? Ele que estava aqui na metade do século XIX, uns 40, 50 anos depois, iria ser descoberto que o tempo não é absoluto. Por causa do efeito do desenvolvimento moral, o círculo de ideias e concepções se expande. Por efeito da desmaterialização gradual do perispírito, é purificado dos elementos densos que alteraram a delicadeza das percepções. Dessa forma é fácil entender que a expansão de todas as faculdades resulta do progresso do espírito. Nós temos muitas faculdades latentes, né? E uma delas é a intuição, que a nossa sociedade relegou a segundo plano. Então, conforme nós vamos nos desmaterializando, nós vamos nos espiritualizando, então vai se aclarando essas faculdades e nós podemos ver claramente as coisas como realmente são. Eu acredito que a humanidade futura terá muito mais conhecimento dos acontecimentos que virão pela frente, por causa desse destravamento dessas faculdades que estão travadas em nós, pela espiritualização. Isso aqui é outra observação no Kardec, é muito interessante. A faculdade de mudar seu ponto de vista e de tomá-lo do alto não dá somente a solução do problema da presciência, dá também a chave da verdadeira fé, da fé sólida. É também o mais poderoso elemento de força e resignação, porque então a vida terrestre, aparecendo como um ponto na imensidão,
compreende-se o pouco valor das coisas que às vistas de baixo parecem tão importantes. Então, aquele que se espiritualiza, ele começa a perceber pela via da intuição a grandeza que se abre do universo à frente dele e começa a dar menos valor às coisas materiais, às coisas imediatistas da nossa vida, que nos parecem tão importantes. Tá? Então a gente começa a dar importância ao que realmente é importante para a nossa alma e não para a nossa vida corpórea, não para aquela psique de superfície, como falava o Espírito no livro A Grande Síntese. Né? Então, é essa psique mais profunda que nós temos que acessar, que é a nossa intuição. Os incidentes, as misérias, as vaidades da vida se reduzem à medida que se desenvolve o imenso e esplendoroso horizonte do futuro. Aquele que vê assim as coisas desse mundo fica muito pouco ou nada atingido pelas vicissitudes e por isso mesmo ele é tão feliz quanto possa ser aqui na Terra. Então aquele que consegue perceber de cima do monte as coisas do mundo dá menos valor para as coisas da terra e começa a ser feliz porque ele vislumbra, ele se abre para um universo muito maior e não tacanho como as coisas da terra. E aí a gente entende, por exemplo, uma figura como Chico Xavier, que é um sonho meu algum dia visitar o quartinho que ele vivia, para ver a simplicidade das coisinhas que ele tinha, né? O quartinho, a cama simples, o quartinho simples, porque ele materialmente ele precisava de muito pouco. Isso denota a grandeza da alma. Como eu sou uma pessoa muito mais inferior que o Chico Xavier, eu não sei se eu conseguiria ser feliz tendo tão pouco, porque eu sou muito ainda apegado às coisas materiais. Mas ele, como é uma alma já liberta, ele não precisa disso para ser feliz. E ele era feliz com isso que ele tinha. Né? Aí, por isso que se diz que o homem mais rico não é aquele que tem muito dinheiro, ou muitos bens, ou muito poder. É aquele que precisa de pouco dinheiro, poucos bens e pouco poder. Tá? Os acontecimentos que dizem respeito aos interesses gerais da humanidade são regrados pela providência. Então, Deus é que regra os acontecimentos gerais da humanidade. Quando uma coisa está nos desígnios de Deus, ela deve cumprir-se, seja de uma maneira, seja de outra, apesar de tudo. Os homens contribuem para a sua execução, mas ninguém é indispensável, pois, do contrário, Deus, Ele mesmo, estaria à mercê de suas criaturas. Então, aqui é uma coisa muito importante. Quando Deus determina que alguma mudança vai acontecer na humanidade, a má vontade das pessoas, do ser humano, não pode nada contra a vontade de Deus. As coisas irão mudar. Se não mudaram, é porque ainda Deus achou por bem não mudar. Quando Deus determina que algo vai mudar, vai mudar. Os homens nada podem fazer contra isso. E nós somos convidados a trabalhar na execução desse trabalho que Deus determina. Porque isso é a bondade de Deus que nos convida ao trabalho na construção da sua obra. Né? Agora, não somos de maneira nenhuma indispensáveis, né? Porque, como diz aqui, Deus não está à nossa mercê. Se nós não cumprirmos nossa parte, Ele com certeza tem condições de outra pessoa levar adiante essa tarefa. Para citar um exemplo, o próprio Allan Kardec perguntou aos espíritos o que aconteceria se ele não conseguisse levar adiante a obra que ele estava iniciando. E os espíritos disseram, nós temos outra pessoa preparada. Se tu falhar, outra pessoa vai tomar o teu lugar. Né? Se falhar, que ela terá outra. Se não deu uma dessas, Deus posterga e num momento vai nascer outra pessoa que alguma vai conseguir realizar.
mas não está totalmente na mão dos homens os desígnios de Deus, obviamente. Ele se utiliza dos homens, das pessoas, de nós, mas quando Deus determina que algo ocorra, vai acontecer. O tempo, tal como o espaço, só pode ser avaliado com a junta de pontos de comparação ou de referência, que os dividam em períodos que se possam contar. Aqui não é o Kardec, aqui eu peguei num livro, tá? Num livro de ciências. Então agora a gente vai entrar aqui e falar um pouco, como a gente fala de previsão, né, ou de pré-ciência, a gente tem que raciocinar um pouco sobre o que é o tempo, né? Santo Agostinho dizia assim: se tu não me perguntar o que é o tempo, eu sei o que é. Se tu me perguntar, eu já não sei o que é. Né? E eu quero passar para vocês um estudo do tempo, porque quem gosta muito de ciência e de física como eu, o tempo é algo básico para o estudo das equações e do significado das coisas. Mas tem muito mistério ainda que a ciência sobre o tempo, que a ciência ainda não descobriu. E eu até diria mais, como a ciência quer entender o tempo com a psique de superfície ou com a razão e não com a intuição, eles não conseguem entender o que o tempo significa. E o que eu pretendo passar para vocês agora é o que eu entendo do tempo, mas usando mais a intuição do que propriamente a razão. Tá? Vamos ver se eu consigo fazer vocês me acompanharem. Tá? Então aqui ele está dizendo a primeira coisa, que o tempo ele só é avaliado com a junta de pontos de comparação. Por exemplo, a gente só consegue avaliar o tempo pelo relógio, né? E que a gente precisa, então, uma comparação. Eu tenho que comparar, por exemplo, o tempo que nós começamos aqui a conversar com o relógio que cada um tem, que foi ajustado com outro relógio central lá em Brasília, que está ajustado com o relógio central em Greenwich. Então, mas é sempre por comparação, né? Então é isso que ele está dizendo. E o modo de contar a duração do tempo é uma convenção arbitrária. Então, uma convenção quer dizer alguém inventou. Né? Por que o tempo tem que o nosso dia tem que ter 24 horas e não 30 ou 20? Isso alguém criou, tá? Que a base é sempre 12. Feita entre os encarnados pela necessidade da vida corpórea de relação, para medir a duração como nós, os espíritos só poderiam fazê-lo com o auxílio dos nossos instrumentos de precisão, que não existem na vida espiritual. Então aqui eles estão dizendo assim, que nós usamos um sistema de avaliar o tempo, que não é o mesmo que se usa no mundo espiritual. Eles têm outra forma de ver o tempo. Né? Essa é uma dificuldade que a gente tem. Então, o que é o tempo? Muitas pessoas podem confundir o tempo com o relógio, né? Ou dizer que o relógio mede o tempo. Eu não acredito que o relógio meça o tempo. O que o relógio tem é um evento atrás do outro. Cada tic-tac é um evento, né? Então, é um evento atrás do outro. Aí, quando a gente quer comparar os eventos da nossa vida, a gente compara com os eventos do relógio. Né? Então, quando eu tenho, nosso encontro é às 19h30, quando o evento dos ponteiros do relógio marca 19h30, nós iniciamos o nosso trabalho. Vejam que eu posso dizer que isso não é necessariamente o tempo, são só eventos. Percebam que aqui a gente já começa a ficar confuso no nosso conceito de tempo. Não é? Aonde que está o tempo aqui? São apenas eventos, comparação de eventos. Tá bom? Tudo bem? A Liara, tudo bem, Liara? Oi, Lu. Sim, tá, tô indo. Agora eu vou entrar num assunto um pouco espinhoso e se qualquer coisa, tu me fala, tá? Vocês todos aí, tá bom? Tá bom. Agora nós vamos falar sobre o tempo, de repente ele vai ficar um pouco tonto aí, mas tudo bem, tá? Os cientistas estão bem mais do que nós.
Então nós temos aqui a jornada da nossa vida, né? Que é o espaço, né, nessa horizontal aqui, né? E nós temos o tempo que vai fluindo e as coisas vão acontecendo. Aqui até o cara fez uma brincadeira. Aquela vez que você riu tanto que o leite saiu pelo seu nariz. Então tem os eventos de nossa vida. E aqui tem um fluir do tempo, né? A gente tem uma impressão que o tempo flui, né? Que a gente até diz assim que o tempo voa, né? Mas se a gente vai pensar sobre o tempo mesmo, será que ele flui? Será que existe um fluir do tempo? Né? Será que o tempo tem uma seta? Será que ele realmente anda do passado, passa pelo presente e vai até o futuro? Quando eu era adolescente, eu perguntava para os meus professores e ninguém respondia, né? Que o passado se torna presente e o presente se torna futuro. E eu perguntava, e quanto tempo dura o presente? Eu posso dizer que o nosso presente aqui dura 1h30, mas o meu presente para alguém pode durar 1 segundo, 1 bilionésimo de segundo, né? Ou o presente não dura nada, o passado já se transforma em futuro, então o presente não existe. Então quando a gente começa a dividir o passado, o presente e o futuro, são divisões práticas para a nossa vida, mas para compreender o que é o tempo, a gente já começa a complicar. Tá? Aqui nós temos um exemplo. Vamos supor que eu tenho um vídeo de um filme, alguém jogando uma bola para um amigo, e a bola pica no chão e passa para o amigo. Se eu tocar o filme para trás, tu não tem como saber se o filme está indo para frente ou para trás, porque o movimento é o mesmo. Tá? Então, ele está dizendo isso por quê? Porque para as leis da física do cientista, que é um enigma para a ciência, as principais leis da nossa ciência, tanto faz se o tempo for para frente ou para trás, as equações funcionam do mesmo jeito. Né? Como que isso é possível? Todos nós temos a sensação intuitiva que o tempo flui. Do passado, passa para o presente e vai para o futuro. Mas não há indício nas equações da ciência que isso realmente aconteça. Então, a ciência está procurando alguma coisa que mostre que cientificamente, pela razão, que o tempo flui. Tá? Aqui, então, eu tenho, para conversar sobre tempo, uma coisa muito interessante, tá? Eu tentei fazer uns desenhos aqui para vocês. É o seguinte, eu estou num bar, tá? Na minha frente tem um copo de uísque, que no presente tem um cubo de gelo flutuando nesse copo, e ele está parcialmente derretido, né? E eu sei que há 30 minutos atrás, esse cubo de gelo estava inteiro, né, porque tinha recém sido colocado no copo. Então, o cubo inteiro está no meu passado, certo? A questão é, como é que eu sei que no passado o cubo de gelo estava inteiro? Será que existiu mesmo esse passado em que o cubo de gelo estava inteiro? Aí você vai dizer, claro, porque eu vi. Olha, tu não tem como provar que esse passado existiu, porque tu só pode dizer que pela tua memória o cubo de gelo estava inteiro. Entende? O passado é uma coisa que não existe mais e nós só achamos que ele existe por causa da nossa memória. Tu pode até dizer assim, olha, eu confio na minha memória, que o passado existiu, que teve momentos que esse cubo de gelo ele estava inteiro. Mas não prova o tempo, prova só a tua memória. Né? Que essa é uma questão que os filósofos se deparam. Né? Como provar que realmente o passado existiu? E se for implantada essa minha memória, né, por alguma coisa, por um alienígena, por exemplo, como é que eu posso provar isso? Aliás, a memória é uma coisa assim que temos que ter muito cuidado. Eu estava lembrando agora,
A memória pode ser implantada, né? Existem técnicas de implantar a memória e a pessoa acha que realmente aconteceu algo. Eu só estou dizendo isso porque a memória não é algo infalível, mas nós usamos para determinar que o passado existiu, né? Então, eu estou no presente, né? E eu acredito que no futuro, daqui a uns 30 minutos ou um pouco mais, o gelo vai totalmente se derreter. Mas como é que eu sei disso? Eu não estou no futuro. Eu sei por causa das experiências que eu tive no passado. E também são frutos da minha memória. Sempre o gelo derreteu. Então, eu aposto que ele vai derreter. Então, veja bem, a única coisa que eu possuo de fato é o presente, né? O passado e o futuro me fogem. O passado é um processo que está na minha memória. Eu não tenho como provar que ele existe. E o futuro é algo que só faz parte, que ainda não está presente na minha vida, mas que pelas minhas experiências eu tento adivinhar o que vai acontecer, tá? Quando nós falamos de cubo de gelo é fácil, mas por isso que eu falo das previsões, que a gente falou primeiro, que são difíceis. Quando uma coisa é muito complexa, é difícil prever o que vai acontecer no futuro. Aqui também tem outra coisa que a gente tira sobre o tempo, que é aqui que a ciência tenta talvez encontrar a explicação do fluxo do tempo, que o tempo ele flui. Aqui a gente tem um fluxo do tempo, ó, cubo inteiro, cubo de gelo pela metade e o cubo derretido. É um fluxo, né? E aí, se a gente observar, existe uma coisa chamada entropia. Não se preocupe com o nome, mas significa ordem e desordem. O cubo de gelo, ele está extremamente ordenado, né? Todas as moléculas têm que estar em um lugar bem quadradinho para formar o cubo de gelo. No presente, quando ele está meio derretido, ele já está mais desordenado. Então a gente diz que a entropia dele aumentou, a desordem dele aumentou. E no futuro ele vai estar totalmente desordenado. Então eles estão tentando explicar que o aumento da desordem é a seta do tempo. E tudo na nossa vida ele se desordena. A gente compra um carro novo, ele fica velho. Nós somos novos e vamos ficando velhos. Nossa casa é nova, vai ficando velha, nossa roupa é nova, vai ficando velha. Tudo se desarranja, né? Tudo tende a desordem. Até o nosso Sol algum dia vai explodir, né? Isso significa que o universo deve ter começado com extremamente ordenado, né? Porque se tudo vai se desordenando, lá no começo do universo ele devia ter extremamente ordenado. É aí que a ciência tenta explicar o fluxo do tempo, tá? Tudo bem? Aí tem os adolescentes que quando estudam essa lei da entropia que eu falei, que é a lei da desordem, que é a segunda lei da termodinâmica, eles dizem que não querem arrumar o quarto porque é contra a lei da segunda lei da termodinâmica. Que eles querem colaborar com o universo com a lei da desordem. É só uma brincadeira que os adolescentes usam. Então veja como os cientistas, quando começam a refletir sobre o tempo, eles ficam confusos. Que essa entropia, esse aumento da desordem, será que ela existe por causa do tempo? Ou se o tempo existe por causa do aumento da desordem? Veja que o aumento da desordem no universo é uma indicação de que o tempo flui, mas ele não sabe se uma coisa causa a outra. Percebem como é complicado entender o tempo? Por isso é que Santo Agostinho tinha razão. Quando tu não pergunta, eu sei. Quando tu pergunta e tenta pensar sobre o tempo, tu começa a ficar cada vez mais confuso. Agora vamos continuar para ver como o tempo é mais complicado do que a gente imagina. Já no final do século XIX, nós sabíamos, pelas leis da ciência,
que nada no universo pode andar mais rápido que a velocidade da luz, tá? Nada, não pode. É proibido qualquer coisa nesse universo andar mais rápido que a velocidade da luz, tá? Que é 300 mil quilômetros por segundo, tá bom? Então vamos imaginar que nós temos uma pessoa sentada num sofá, tá? Ela está parada, certo? Aí essa pessoa liga uma lanterna, tá? Aí a lanterna da luz, a luz da lanterna vai sair da lanterna a 300 mil quilômetros por segundo e vai para frente, tá? Porque a velocidade da luz é muito rápida mesmo, mas não é infinita, tá? Então vamos pensar assim, a pessoa está parada e liga uma lanterna e a luz, o raio de luz sai da lanterna e vai seguindo para frente na velocidade da luz. Só que tem um problema. Vamos supor que essa pessoa amarre um sofá num foguete. E aí ele liga a lanterna. E a luz sai na velocidade da luz. Mas como o foguete está se deslocando, eu tenho que somar a velocidade da luz mais a velocidade do foguete, certo? Eu espero que todo mundo entenda isso, né? Porque o sofá está se deslocando. Esse era um problema do começo dos séculos que eles não conseguiam resolver. Lembra que eu falei? Nada pode ser mais rápido que a velocidade da luz. Mas aí como que eu resolvo isso? Se eu estou me deslocando com uma velocidade alta e ligar uma luz, a velocidade em teoria seria maior que a velocidade da luz, não é? Então, aqui que está a mente racional do cientista não entendia como, ninguém conseguia resolver isso aí. É aqui que entrou a intuição do Einstein. Só tem uma forma de não ultrapassar a velocidade da luz. Tá? Só tem uma forma, e essa foi a grande intuição do Einstein. O tempo da pessoa que está andando no foguete, ele vai se contrair. Aí ele vai se contrair para que nada ultrapasse a velocidade da luz. Entenderam? Essa foi a intuição do Einstein. Como eu não tenho como, eu tenho que somar a velocidade da luz e a velocidade do foguete, eu vou contrair o tempo, aí não se ultrapassa a velocidade da luz. Aí acontece uma coisa curiosa. Quanto mais rápido o nosso foguete andar, mais devagar tem que ser o tempo na pessoa que está ligando a lanterna. E quando o foguete chegasse bem pertinho da velocidade da luz, a pessoa que está no sofá iria se mover bem lentamente. O tempo para ela iria andar bem devagar. E se o foguete andasse na velocidade da luz, o tempo na pessoa que está no sofá tem que parar. Porque é proibido ultrapassar a velocidade da luz. E o Einstein que resolveu isso com a sua intuição, né? Mostrando mais uma vez que o tempo é uma coisa muito curiosa. Ele não é absoluto. Lembra como que eu falei primeiro do Kardec, a intuição que ele teve? Que o tempo não é absoluto, é algo que se contrai e se expande. É mais uma coisa curiosa sobre o tempo. E o tempo não é absoluto, mas variável, tá? Então, a gente já chegou num ponto que achando que tudo essa história de tempo é maluco, né? A gente não sabe se ele flui, se ele não flui. Mas tem uma coisa no tempo que a gente não discute, que a causa vem antes do efeito, né? Então, se eu largar um ovo no chão, ele vai cair e vai se espatifar no chão. A causa foi que eu larguei. E o efeito foi ele se espatifar no chão. E se vocês observarem ao redor de vocês, tudo é assim. Primeiro tem uma causa, depois tem um efeito. É sempre nessa sequência, tá? Eu acho que todos vocês concordam, né? Pelo menos essa é a noção de tempo que a gente tem, que a causa vem antes do efeito. Então eu vou passar para vocês uma experiência que essa já foi feita e funciona e dá certo, tá? E é uma coisa que agora realmente a gente mostra que não entende nada do tempo. Existe uma experiência que se faz
que a gente larga um jato de luz numa placa que tem duas fendas, são dois cortezinhos, tá? A gente chama a experiência da dupla fenda, tá? Então, como a luz é uma onda, quando ela atravessa essas duas fendas, como a gente está vendo aqui, ó, tá? Aqui na placa de trás, você faz várias colunas de sombra, porque a luz é uma onda, tá? Sempre que nós atiramos uma onda contra a dupla fenda, na placa de trás se forma várias colunas, tá? Então, demonstrando que é uma onda. Se eu atirasse partículas, tipo, pegasse uma metralhadora e atirasse contra essas duas fendas, atrás se faria, então, duas colunas, demonstrando que é partícula, tá? Então, onda forma várias colunas e partícula duas colunas, tá? Então, a luz é uma onda, forma padrão de onda. E partícula forma padrão de partícula. Até aí, tudo bem. Aí, o que os cientistas fazem? Quando ele coloca a luz no anteparo, ela demonstra ser uma onda. Mas tem uma coisa curiosa, se ele colocar um medidor entre a luz e o anteparo, tentando descobrir aonde que a luz vai passar, em qual das duas fendas, ela vai dar um padrão de partícula. Isso por si só é uma coisa extraordinária. Como é que o fóton, que é a unidade da luz, sabe que tem um medidor aí e que ela deve se comportar como partícula? Isso já é uma coisa notável. Depende como tu mede a luz, ela vai dizer eu sou onda. Se tu medir, ela vai dizer eu sou partícula. Isso já é notável. Aí o que eles fizeram? Eles botaram um medidor depois da dupla fenda, tá? E quando tu liga o medidor, o fóton, ele vai dizer eu sou partícula. Veja bem, o fóton tem que saber que depois do anteparo tem um medidor para se transformar em partícula. Isso já é outra coisa notável. Como é que ele sabe que vai ter um medidor depois, tá? E que ele vai estar ligado e ele vai se comportar como partícula? Porque se eu desligar o medidor, na hora que eu desligar, aqui vai fazer um padrão de onda. É como se o fóton da luz, a partícula de luz, soubesse que tem um medidor depois, tá? Então, se eu desligar o medidor, como está aqui, eu tenho o padrão de onda, tá bom? Então, já é um fato notável. Só que agora é que vem a questão do tempo. O que eles fizeram? Esse medidor, hoje nós temos tecnologia no laboratório dos cientistas, eles botaram esse medidor às vezes ligado e às vezes desligado, né? E não tem nenhuma pessoa ligando ou desligando. Eles botaram um computador para ligar ou desligar. Então, o fóton, como é que ele sabe que está ligado ou desligado para saber se vai passar onda ou partícula? A única explicação que você tem é que o fóton sai daqui, passa por aqui, percebe se está ligado ou desligado, a informação volta no tempo e daí ele altera conforme está o medidor aqui. Não sei se vocês entenderam. Tá? Se alguém não entendeu, me fale, tá bom? Que isso é importante. A luz, a informação, como que voltou no tempo. Só um pouquinho. A informação como que voltou no tempo. Tudo bem? Maria aí tá me ouvindo? Maria? Oi, sim, Luciana, estou ouvindo. Conseguiu entender, Maria? Sim, consegui. Tá, beleza.
Olha bem, isso aí é feito num laboratório, como a velocidade da luz é muito alta, é uma coisa de muito rápida. Mas isso tem uma implicação astronômica. Vamos imaginar um fóton de luz, uma partícula de luz que saiu de uma estrela há 5 bilhões de anos, antes da formação do nosso sistema solar. Esse fóton viaja até o laboratório do nosso cientista, 5 bilhões de anos depois, nosso cientista faz a medição, a informação volta 5 bilhões de anos lá no começo para mudar o fóton. Perceberam? Isso também é uma coisa muito curiosa e é provado que parece que essa questão do efeito vir antes com a causa nem sempre funciona. Então, nós já vimos que o tempo não é absoluto, ele pode ser contraído, pode ser expandido, eu posso mudar o efeito pela causa, a causa pelo efeito. Afinal, então, o que é esse tempo? Percebem que quanto mais a gente estuda, mais a gente fica confuso, né? Então, o tempo também não tem uma direção definida, tá? Aí agora eu volto ao que o Kardec falou, para vocês perceberem como fecha. Os espíritos desmaterializados são como o homem da montanha. Para eles o espaço e a duração desaparecem, né? Para nós que vivemos aqui no mundo parece que passa, mas para o mundo espiritual não passa. Ele vê simultaneamente o início e o fim do período. Todos os acontecimentos que nesse período forem o futuro para o homem da Terra serão para ele o presente. E o próprio Einstein chamava isso de tempo em bloco, né? Que para ele o tempo, para nós o tempo passar é uma ilusão persistente, que na verdade o tempo é um bloco só. Ele comparava a tu estar numa rua e, por exemplo, tu tem a casa número 1, a casa número 2, a casa número 3. Tu está na frente da casa número 2, esse é o teu presente, mas a casa número 1 continua lá. E a casa número 2, a número 3, que tu ainda não passou na frente, ela já está lá, né? Ele chama isso de tempo em bloco, né? Então, aqui eu quero passar para vocês a minha intuição sobre a presciência, né? Nós vivemos, esse círculo que está aqui, representa o nosso universo. Dentro dele nós temos o passado, o presente e o futuro. Nós temos aqui a pessoinha que ela vivencia um passado, o presente e o futuro, né? Aqui dentro desse universo nós temos tempos, o nosso tempo, né? O que nós entendemos por tempo, o espaço, matéria e energia. E a nossa consciência está confinada nesse tempo e espaço. Agora, quando a gente evolui, ou muitos irmãos nossos evoluíram e fugiram desse círculo. Percebe que tem uma pessoinha aqui fora, que eu coloquei com raiozinhos, para mostrar que ela está fora. Ela é uma consciência livre. Ela está fora do espaço e do tempo. Para ela, tudo é presente. Então ela pode acessar tanto a época do Cristo, como o que é futuro para nós, né? E é por isso que eles podem enviar para nós as informações do que vai acontecer. Porque eles já enxergam, porque eles estão fora do espaço e do tempo. E eu intuitivamente penso assim, o tempo para nós é como eu concordo com Einstein, tá? É uma ilusão persistente, tá? Isso que eu entendo do tempo. Então eu concordo com o Kardec que os espíritos superiores, eles abarcam o passado, o presente e o futuro numa vista só, porque eles estão fora do espaço e do tempo. E nós, algum dia, depois de muitas encarnações, encarnar por planetas melhores e expandindo a nossa consciência, nós chegaremos também nisso aí. Tá bom? Então, acabou bem a tempo, né, gente? Então é isso aí que eu tinha para passar para vocês. Eu quero saber, eu sei que é um assunto complexo,
às vezes é contraintuitivo, mas eu queria saber se ficou alguma dúvida, ou algum comentário, ou vocês acham tudo bobagem. Ninguém vai comentar? Eu não sei ali, Lu, eu não consegui, talvez eu tenha me perdido Sim, um tô ouvindo. pouco. Pode É a falar. Liara. Sim, Liara, tô Oi? ouvindo. Tô ouvindo. Talvez eu tenha me perdido um pouco, não sei. Sim. Mas eu não, assim, a questão da presciência, então se a gente for colocar uma ideia, que essa visão é porque já aconteceu lá, já está acontecido. Não está, né? Não, porque isso pode se modificar, porque é um aviso, né? É por isso que eu quis mostrar para vocês como a questão do tempo é complicada, né? Os cientistas têm dificuldade em entender, e nós definir o tempo é complicado. E o que eu penso assim, o passado, desde o começo do universo, o presente e o futuro, eles existem em bloco. Todas as decisões que tu tomou, que tu está tomando e vai tomar, na verdade, tem uma instância que não tem separação entre passado, presente e futuro. É porque tudo está conectado. Porque tudo está conectado. Não, aqui que tá. Nós não podemos pensar no tempo com a nossa mente pequena. Porque quando nós pensamos com a nossa mente pequena, a gente não compreende como alguém pode ter acesso ao passado, ao presente e ao futuro das coisas. Compreendeu? É isso que eu quero dizer. Né? Porque o tempo, para começar, ele não é o que a gente imagina. Isso está provado pela ciência. Sim. É difícil a gente compreender o que significa, por causa da nossa mente pequena. É por isso que nós temos que usar a intuição. Eu consigo já ter essa intuição. Que existe as coisas, existe um âmbito que está acima e que tudo já... não é que aconteceu, acontece. Não tem sentido falar em passado, presente e futuro nesse âmbito. Só para nós. Está me entendendo? Porque para eles o passado, o presente e o futuro é tudo a mesma coisa. E é por isso que quando a gente fala em vida eterna, não é vida eterna com que as coisas vão acontecendo. Quando tu chega nesse estágio, tu vive um eterno presente. Compreendeu? Tu não tem... Sim, eu só não entendi, eu não entendi ainda como é que a gente define essa presciência. A presciência, como vem, a origem é desses espíritos que estão fora do espaço-tempo. E eles conseguem enxergar o que eles quiserem. É como se para eles passasse um filme para frente ou para trás. Ele diz, vai acontecer isso, eu já sei que vai acontecer isso, que eu estou vendo isso acontecer. Aí eles vão passando mediunicamente para baixo, né? Até chegar no médium que vai receber e vai transmitir para nós. É assim que eu enxergo, tá, Yara? É assim que eu enxergo. É difícil, mas é mais ou menos... Eles estão enxergando isso. Pela probabilidade devido aos acontecimentos. Não é probabilidade. Porque pode modificar. Mas então... eles já sabem se vai modificar. Tá me entendendo? Eles comunicam o que vai acontecer. E às vezes eles comunicam para a gente modificar, porque eles já sabem que a gente vai modificar. Pois é, não, por isso, não sei se por isso que eu usei a palavra probabilidade. Eles já enxergaram, não é probabilidade. Sentido, mas eles enxergaram uma coisa que eles já sabem que vai modificar, então... porque eles já estão vendo, vamos supor que eles prevejam que tu vai tomar uma decisão aqui 3 dias, entendeu? É uma decisão ruim, tá? Eles estão vendo lá tu já modificando a tua decisão. Aí eles vêm para cá e dizem assim, Liara, olha, eu vou te avisar, não faz isso que tu vai ter problema. E eles já sabem que tu vai mudar de ideia. Porque eles viram lá na frente. Para ti é lá na frente, mas para eles é presente. Tu mudando de ideia. É assim que eu entendo. Não sei se consigo compreender.
Mas seria como aquele Eu homem compreendo, mas não sei se É assim, sabe o que é, aceito. Liara? Tu tá muito presa ao tempo, ao fluxo do tempo. Não estou presa ao fluxo do tempo. Não é que seja presa, eu tô querendo compreender. Para mim é assim, é como se ele tá com a visão desse espírito é bem maior que a da gente, nem que ele veja tudo em bloco, ele está vendo tudo em bloco, ele está vendo tudo conectado. Isso. Então ele sabe que a minha decisão de hoje vai abalar esse tempo futuro que a gente, no material, a gente ainda vive, um tempo futuro. Não, na minha concepção não é assim. Ele já está vendo abalar aquilo lá no futuro. Sim, ele já está vendo. Isso. Ele já viu. Para ti é futuro, para ele é presente. Sim, eu estou entendendo. Mas eu estou entendendo a visão dele. Só que eu não acho que ele tenha certeza que eu vou modificar. Ele está me avisando, e pelo meu livre-arbítrio, eu vou ver se eu vou modificar ou não. Sim, é o teu livre-arbítrio sempre, mas ele sabe a decisão que tu vai tomar. Para ti é que vai tomar, para ele é presente. É o que o Kardec falou. Para ele tudo é presente. Lembra que ele falou? Para o espírito tudo é presente. Lembra que ele falou? Ele vai saber o teu livre-arbítrio. Não, o livre-arbítrio é o que as pessoas dizem, que como tem essa espécie de pré-determinação, o livre-arbítrio não serve para nada. O meu argumento é o seguinte, as escolhas continuam